Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente vai falar sobre HRV, que no português significa variabilidade da frequência cardíaca. Um ponto que muitas pessoas não conhecem, eu mesmo confesso que comecei a me informar sobre o HRV recentemente, e que tem muita evidência científica de que pode ser uma métrica interessante para você adaptar o seu treinamento e assim alcançar a máxima performance. Nesse episódio a gente vai explorar o que é, como a gente mede, quais são as implicações, como utilizar na prática e vamos trazer também evidências científicas, vamos citar aqui artigos que mostram que isso não é coisa da nossa cabeça e nem uma modinha na corrida, e sim algo realmente muito interessante com embasamento científico que pode ser aplicado na prática. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente com vocês aqui hoje. HRV, né? Heart Rate Variability, a sigla em inglês. É um conceito relativamente novo, né? Entre aspas ali, porque os primeiros estudos datam ali de mais ou menos 10 anos, 12 anos atrás. Mas a gente começou a falar mais sobre essa variável, esse marcador fisiológico, digamos assim, há uns 5, 6 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. Poucas pessoas ainda utilizam HRV propriamente dito ali na sua rotina de treinos para quantificar a fadiga, etc. Mas é um conceito muito interessante, né, André? Que pode ser ali uma cereja de bolo ali na performance de um atleta, né? Então, se ele tiver um dispositivo que consegue quantificar essa variável, pode ser algo bem interessante de ser utilizado. Muito bom. Então, assim, Murilo, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o conceito fisiológico, né? E eu vou tentar traduzir, né, esse conceito que não é tão simples para um linguajar mais geral. Então, assim, primeira coisa, gente, uma coisa que pode parecer um pouquinho estranho, né? A nossa frequência cardíaca, ela varia, ou seja, o intervalo entre um e outro batimento cardíaco, ele varia. E isso é um bom sinal. Esse que é o grande ponto. Então, assim, isso é ditado pelo nosso sistema nervoso autônomo. Meu Deus do céu, tá ficando complicado. Vamos lá, vamos traduzir. Nosso sistema nervoso autônomo, ele tem dois grandes polos. O polo parasimpático e o polo simpático. Para a gente exemplificar aqui, o polo parasimpático é o polo mais relaxado, é o polo do repouso, é o polo do baixo estresse, é o polo de uma pessoa, vamos imaginar um animal que está numa floresta, ele comeu, ele está ali de boa. O polo simpático é o extremo oposto. É o estresse, é o alerta, é a fuga, é a luta, né? Então imagina que ou este animal está lá de boa, com o parasimpático ativado, e de repente ele vê um predador. O que ele vai acontecer? Vai ativar o sistema nervoso simpático. Isso vai aumentar a frequência cardíaca dele, ele vai ficar um pouco elétrico e vai querer sair correndo dali ou enfrentar esse predador. Então, de forma bastante anedótica aqui, ilustrativa, tem esses dois polos. Então, um polo do repouso e da tranquilidade, e outro polo do alerta, da luta, da fuga. Pode falar, Murilo. É como se fosse o acelerador e o freio de um carro, né? Eu gosto dessa analogia ali. Então, ao longo de um trajeto, você vai ter ali a ativação tanto do seu freio quanto do seu acelerador, e é normal que haja essa variação de ativações, né? Às vezes o sistema nervoso autônomo parasimpático, às vezes o simpático mais ativado, e eles vão ali se equilibrando em diferentes momentos ali ao longo da trajetória. Perfeito. E aí, como que isso impacta, então, a variabilidade, né? Então, qual que é o ponto aqui, gente? Se você está num momento de estresse, vamos supor, você está treinando para maratona e você fez lá um treino chave lá, você fez 15 tiros de 1.000 quilômetros para ritmo de prova, chegou no seu limite, fez um treinaço, tudo bem, você fez um baita treino, isso pode ser bom no longo prazo, mas no curto prazo você dá uma mega ativada do seu sistema nervoso simpático, tá? É como você acabou de correr de um predador, certo? Então o seu sistema nervoso simpático vai ficar muito ativado. E isso vai diminuir a sua variabilidade. Importante não confundir variabilidade com frequência. Não é que a sua frequência cardíaca vai ficar
baixa, ela vai diminuir a variabilidade, ou seja, o seu batimento vai variar pouco entre um e outro. Isto é sinal de que você está fadigado, estressado, que você ativou muito o lado simpático do seu sistema nervoso autônomo. Então, gente, um HRV que você tem baixa HRV, baixa variabilidade, é sinal de fadiga. E uma alta variabilidade, vamos dizer, você fez esse mesmo treino, só que depois desse treino você fez 2 dias de rodagem e aí você acorda para fazer o seu treino longo e você não sabe, será que eu já estou completamente restaurado deste grande impacto que eu tive aquele treino intervalado pesado de 15 km para ritmo de prova? E aí, como que você pode saber isso? Você vai de novo olhar para a sua HRV. Se você já saiu desse polo simpático e passou para o polo parasimpático, a sua frequência cardíaca vai variar mais, o seu HRV vai estar alto, portanto, você vai estar mais para o polo parasimpático. Isso pode ser interpretado de que você já saiu daquele estresse agudo, de que você já se recuperou, pelo menos parcialmente, daquela fadiga e, teoricamente, você estaria pronto para um outro treino intenso. Então, esse é o racional do HRV. É um pouco confuso. Eu mesmo, quando eu fui ler para a primeira vez, eu falei, nossa, calma, alto, baixo, o que é bom, o que é ruim. Na verdade, não é bom ou ruim, é uma medida indireta mostrando se você está fadigado e, portanto, o simpático está mais ativado, ou se você está recuperado e o parasimpático está predominando. É isso, e o HRV alto, né, André, como você mencionou, como sendo algo positivo, mostra que o nosso corpo está se adaptando corretamente aos estímulos que estão sendo fornecidos, né? Seja estímulos de treinamento, seja estímulos ali do dia a dia, de estresse, trabalho, etc., né? Nos mostra que nosso corpo está lidando bem com o estresse, está se recuperando, está assimilando tudo de uma boa forma, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa curva de supercompensação, que a gente já falou inúmeras vezes aqui no podcast, quando a gente está ali pronto para receber um novo estímulo, pronto para um próximo treinamento mais intenso, a gente espera que a nossa HRV esteja mais alta, né? E aí, só exemplificando essa questão da variabilidade, né? Vamos supor aqui, André, uma pessoa com batimento ali médio de 160 por minuto. Desculpa, 60 batimentos por minuto, né? Quer dizer que o coração vai bater, em média, a cada 1 segundo, né? Mas quando a gente faz ali uma análise mais minuciosa, a gente vê que, na verdade, uma hora a variação foi de 1 segundo. Na outra foi de 0,970, então 970 milissegundos. Na outra foi de 1,02 milissegundos. Exatamente. Ou seja, essas variações ao longo de um período X de tempo, essa é a HRV. Então, normalmente ela é quantificada em milissegundos. Então, aí também quantificando em números, né? Uma HRV acima de 100, próxima de 100, ou um pouco acima, 150, 120, significa uma HRV alta. Agora, uma HRV baixa de 20, 30, 50 milissegundos é uma HRV baixa e que pode nos indicar, principalmente se analisado com frequência, em dias consecutivos, analisando tendências, pode nos indicar um estresse, uma fadiga excessiva, uma dificuldade de recuperação e uma necessidade, consequentemente, de repouso ou de treinos leves e não treinos intensos. Muito bom, Murilo. E isso que você está dizendo, primeiro que exemplifica bem que, de novo, gente, não é frequência cardíaca alta e frequência cardíaca baixa. É isso que o Murilo falou. É a variabilidade. Esse é o conceito que é mais importante da gente entender. Eu vejo que muita gente faz confusão com isso. Como eu já falei, eu mesmo fiz um pouquinho quando eu fui estudar isso pela primeira vez. E aí a grande questão é por que o corredor deve se importar com isso, né? Um conceito não tão simples. Ah, tá bom, mas e daí? O que isso implica na corrida, Murilo? Perfeito. André, como a gente falou, né? Um indicador muito bom de fadiga, de recuperação. Você está na hora da gente fornecer um novo treino intenso ou não para aquele atleta. Se é hora de descansar, é hora de dar um day off, é hora de fazer um regenerativo ao invés de um intervalado. Então, para aqueles atletas que têm acesso a essa variável, que têm dispositivos, relógios mais modernos, mais sofisticados, que medem essa variável fisiológica, a gente consegue ter mais um dado para entender ali quais adaptações no treinamento a gente deve fazer. Então, pode ser um bom indicativo
por exemplo, um começo de overtraining, então aquela pessoa está treinando muito, não está se recuperando adequadamente, às vezes não está se alimentando, não está dormindo adequadamente, e a HRV dela começa a cair. Opa, peraí, isso liga um sinal de alerta. Alguns dias consecutivos, a HRV baixa, no momento em que ela deveria estar alta, nos liga um alerta e a gente faz uma análise do que pode estar causando isso. Será que é só o treino excessivo? Será que tem algum fator externo que está influenciando? Como eu falei, o sono, a alimentação, né? Nem sempre a culpa é do treino. E aí Exatamente. a gente faz as adaptações necessárias ao treinamento, né? E aí eu já vou até citar um estudo, né, André? Que tem um estudo de 2016, foi um ensaio clínico randomizado, se não me engano, com N de 40 indivíduos, 40 Exatamente. homens e mulheres amadores, foram divididos em 2 grupos. Um desses grupos fez o treino ali padrão, treinos em moderada intensidade, treinos em alta intensidade, HIIT, sem se preocupar com essa variável. Então, se desenhou ali, né, um ciclo de treinamento de 8 semanas, se eu não me engano, e esses atletas foram treinando, independente do que estavam sentindo. Estavam cansados, não estavam? HRV baixa, HRV alta, isso Foram não importou. cumprindo a planilha, que é o que a maioria das pessoas fazem. A terça-feira eu Perfeito. faço intervalado, quinta-feira eu faço temporã, sábado eu faço longo. Ah, mas eu saí na segunda-feira. Terça-feira é dia de intervalado. Eu bebi Exato. na quarta. Quinta-feira é dia de temporã. Então, assim, foram seguindo e eu digo, Murilo, aqui só complementando, é o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Sim, sim. A gente está falando aqui de HRV, né, André, que ainda é uma variável ainda mais precisa. Mas muitas vezes o atleta não fala nem para o treinador se está cansado, se está indisposto, que são variáveis mais subjetivas, mas que também são importantes, né? Então, esse estudo não pensou em nada disso. Foi exatamente isso que você falou. Esses atletas foram seguindo a planilha. Já o outro grupo, eles iam quantificando diariamente a HRV desses atletas e quando ela vinha de forma sucessiva se apresentando baixa, indicando maior estresse, maior fadiga, aquele indivíduo, ao invés de fazer um treino de moderado ou alta intensidade, ele era convidado a fazer um treino de baixa intensidade, né? Ou até mesmo uma diminuição do volume semanal de treinos. E olha só que interessante, André, esse grupo experimental que teve a HRV analisada e os treinos administrados, os treinos alterados conforme a variação da HRV, apesar de, nas 8 semanas como um todo, terem feito uma quantidade menor de treinos em moderada e alta intensidade, a performance deles melhorou num teste de 3.000 metros. Então, assim, isso é muito interessante, porque a gente sempre acha, normalmente, né, os atletas amadores pensam que quanto mais treinos intervalados, mais intenso for o treinamento, melhor. Mas isso nem sempre é verdade, principalmente se seu corpo não acompanha, não assimila bem esse estresse, né, essa carga de treinamento que está sendo imposta para aquela pessoa. É muito importante que a gente faça esses ajustes na planilha de treinamento e isso faz com que haja uma performance melhor, porque a gente permite a correta recuperação, a gente permite a melhor adaptação frente ao exercício, então nem sempre mais é melhor, né? Muitas vezes a gente tirar um pouquinho o pé do acelerador, né, faz com que a gente tenha melhores resultados. E esse estudo de 2016 nos mostrou isso. Sobre esse estudo, então, os dois grupos, tanto o cumpridor de planilha quanto a prescrição individualizada pela HRV, melhoraram o VO2. Perfeito. Porém, o grupo HRV melhorou o teste 3 km. E o outro grupo não. Então você teve uma melhora pro que importa, porque melhorar VO2 é legal, mas o corredor ele quer melhorar a corrida, né? Então assim, o grupo HRV não só foi igual, foi melhor, fazendo menos treinamento de intensidade. Aí a pessoa pode querer extrapolar desse estudo que, então fazer menos intensidade é melhor. Não necessariamente. Porque o HRV, a HRV pode ser interessante também para o oposto. Por exemplo, um cara que está lá fazendo uma outra estrutura de treinamento, que inclusive é a que eu tenho feito mais recentemente, de fazer apenas um treino de qualidade e um treino longo na semana. Né? E não tem nada de errado nisso. Só que você, em tese, você está deixando de fazer um estímulo a mais ali do que esse padrão de 2 qualidades e um longo.
Só que, eventualmente, essa pessoa pode estar lá fazendo isso e ela teria condições de fazer um segundo treino de mais qualidade. O que é bom, gente. A gente fala sempre aqui de correr devagar, mas não pode ser entendido, eu acho que eu venho batendo nesse ponto ao longo dos episódios, como a qualidade é ruim. De forma alguma. A qualidade é importantíssimo. Qualidade é muito bom. Se você pegar... Eu diria que a qualidade, no fim das contas, é o mais importante. O problema é que como fazer qualidade sem se estrupiar, como fazer qualidade sem ficar fadigado por 5 dias e aí não conseguir treinar, como fazer um intervalado sem comprometer o seu treino longo. Então, a HRV pode ser também uma maneira de você individualizar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você fez lá na segunda uma temporã. Aí você na terça fez um treino leve e na quarta-feira você está na dúvida. Pô, será que eu faço mais um dia leve ou eu já posso encaixar um intervalado? Aí a HRV pode te ajudar. Se você tiver uma alta variabilidade, supostamente, teoricamente, você pode mandar ver no treino intervalado, porque você já se recuperou da segunda. Agora, se tiver baixo, talvez seja melhor fazer mais um dia de treino leve e aí você fazer. Então, pode ser que o HRV sirva também para que você saiba quando incrementar um segundo ou terceiro treino de qualidade. Então, Perfeito. Então, ele é um aliado muito nesse sentido. Então, juntando tudo isso que a gente falou, evitar overtraining, para você não ficar cada vez mais fadigado e eventualmente não estar se recuperando e aumentar o risco de lesão e mais do que isso, né? Ah, eu nunca me lesiono. Tudo bem, cara, mas se você não está tendo recuperação, você não está colhendo os benefícios do exercício. Os benefícios da supercompensação. Você não está permitindo o seu corpo se adaptar, porque você está sempre colocando fadiga em cima de fadiga, né? Exato. Segundo, é individualizar, né, e personalizar, né? Porque, Murilo, um outro ponto desse estudo que eu achei interessante é que o que aconteceu? Isso é muito interessante. Eles viram nitidamente que os indivíduos eram muito diferentes. Aí a gente vai falar da famosa palavra individualidade biológica. E, por exemplo, as mulheres, ao final do estudo, fizeram menos treinos de intensidade do que os homens. Porque, em média, a mulher demora mais para se adaptar. Aí eu pergunto para você que treina na assessoria, individualizam os treinos intervalados, as temporadas, se é homem ou se é mulher, ou se é homem ou mulher, coloca igualzinho, 2 treinos de qualidade na semana e um longo no final de semana. Não tô falando mal de assessoria, não. Eu tô dizendo que seria uma segunda camada, né? Seria uma segunda camada. Talvez essa prescrição generalizada não seja o melhor cenário. Se você é mulher, se você é uma pessoa mais velha, se você tá no momento que você tá dormindo menos, se você... Então, assim, é justamente isso, é personalização. Acho que esse é o grande ganho que a gente consegue ter aí. É isso, seja para mais, seja para menos, é a gente individualizar bem o treinamento, né? Isso é fundamental, porque com uma planilha genérica que nunca é alterada levando em consideração seja HRV ou outros fatores, né, que podem ser utilizados ali para quantificar se o treino está sendo adequado ou não, faz com que a gente não extraia o máximo daquela pessoa em termos de performance e também coloque ela em risco de um overtraining, de se lesionar, de ter uma sobrecarga musculoesquelética. Então é super importante a gente fazer, né, essa individualização, com certeza. Muito bom, Murilo. Aí o grande ponto, assim, que quando eu li sobre isso, eu falei, nossa, quero medir meu HRV, quero entender e tal, e eu passei por uma frustração que eu vou compartilhar aqui, que o meu relógio, que é um Garmin Forerunner 245, não mede o HRV. Ele mede uma outra coisa, que é uma extrapolação do HRV, que é a Body Battery, né, e os níveis de estresse, mas ele não me dá exatamente o número do HRV. Eu fui até ver, nos Garmins é a partir do 255, né? Então, assim, aí a gente chega... Nem tudo são flores, né? Na limitação, né? Na limitação tecnológica. Limitação tecnológica, que é uma coisa, como o Murilo falou, de milissegundos, né? Não dá para você falar, peraí que eu vou medir aqui. Não dá. Você não vai conseguir medir. Você precisa de um dispositivo. E acho que esse é o maior
é aí que a gente dá uma desanimada um pouco. Então, como que a gente pode medir e acompanhar HRV, Murilo? Bom, André, como você mencionou, né, dispositivos mais sofisticados, como os relógios de corrida, por exemplo, a gente mencionou aí da Garmin, né, os modelos acima do 255 fazem essa aferição no próprio punho. Se eu não me engano, o Apple Watch faz também a aferição da HRV, posso estar enganado se já todos fazem ou não. A gente tem hoje em dia dispositivos vestíveis também, como anéis, né, então, anel ali da Samsung, esqueci aquela outra marca norte-americana também, qual que é o nome? Você Puta, lembra? não vou saber. Tem uma outra marca norte-americana de anéis também que fazem esse monitoramento constante da HRV, então enquanto a pessoa está dormindo, durante o dia, indicando ou não a fadiga. Então é isso, são os dispositivos vestíveis, né, que permitem que a pessoa faça uma análise da HRV dela. Exatamente. E aí, gente, assim, eu até comecei, assim, pensando nesse episódio, comecei a dormir com o meu relógio e tal, é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. E ele coloca, ele extrapola e tal, mas não dá essa métrica. Então acho que assim, esse é o grande. Esse é Problema, o grande digamos. problema, né? E assim, uma coisa interessante que a gente não falou, o Murilo até citou, mas acho que vale a pena dizer. O mais interessante, além da medida do dia, né, é medir as tendências, né? O Murilo falou, mas é só para reforçar esse Ótimo. ponto. Você tá num ciclo de maratona, você tá fazendo aquela escadinha, né? Ah, vou correr 25, 28, 30, 32. E as semanas são diferentes sobre vários aspectos. As planilhas são diferentes, o descanso é diferente e tudo mais. E se você perceber que seu HRV tá ficando cada vez mais baixo, a sua HRV tá ficando cada vez mais baixa, talvez você tenha que tomar cuidado. Tô dizendo que você tem que, então vou mudar tudo. Não, não. Fica atento. Existem indícios de que você pode estar ali tendo uma fadiga acumulada. Lembrando que fadiga acumulada nem sempre é ruim. Na verdade, ela é, até de certa forma, uma possível aliada nesse processo. Né? Acho que Há momentos que ela é esperada, né? Exatamente, exatamente. E aqui, Murilo, eu queria citar assim, um exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo e talvez muitos dos corredores se identifiquem. Quem nunca chegou um dia, porque, sei lá, vamos supor, fez um longo no sábado, domingo descansou, aí na segunda fez uma rodagem, e na terça-feira tinha um treininho de qualidade, e começou a correr e falou, acho que eu tô bem. E aí, de repente, depois de 15 minutos, falou, cara, o que tá acontecendo? Né? É aquela fadiga oculta, né? Então, assim, eu tenho certeza aí que quem treina de forma mais estruturada vai reconhecer esse tipo de dia. Eu mesmo, vira e mexe, tem uns dias desses, assim, que você não consegue explicar muito bem. Pô, mas semana passada eu fiz e foi super tranquilo. Essa semana não. Talvez sejam esses dias que, se você quantificasse HRV, você falaria assim, puta, eu não tô recuperado ainda. Eu preciso de mais um dia. Eu vou pegar esse intervalado, vou jogar para quarta-feira. E, claro, tem que ter também a disponibilidade, né, de tempo. Inclusive tem muitas pessoas por aí advogando que a gente não deveria usar 7 dias como o ciclo, né? Né? Para que você Usar pudesse... 10, 12. Exatamente, que você pudesse fazer, por exemplo, sei lá, segunda fiz um intervalado, aí faz terça, quarta, descanso. Aí quinta faz uma temporada, aí faz sexta e sábado descanso. Aí domingo faz o longo. Só que aí, na semana seguinte, você vai fazer segunda e terça, você vai começar meio que ir andando pra frente. Aí tem que ter uma puta de uma disciplina, né? Eu acho um pouco complexo, porque a gente meio que estrutura a nossa vida. Rotina. Porque toda a nossa rotina se enquadra, né, ali de segunda a domingo, né? Exatamente. Aí você adaptar, de repente vai cair um treino longo na segunda-feira. Numa exato, quarta. segunda, Então... quarta. Mas para quem pode, às vezes vale a pena testar, né? Acho que tem essa implicação também. O atleta profissional usa isso de forma corriqueira, né? Então, assim, eu até estava vendo um vídeo, o Ingebrigtsen, ele tem um canal de corrida, não sei se você sabe disso. E eu não sabia. ele fala um pouquinho. Esses dias ele falou assim, eu achei tão interessante que ele tava falando, né, que a minha estrutura de treino, ele tava falando sobre os tênis que ele usa, que eu sinceramente não me interesso muito, mas aí no meio lá ele falou assim, minha estrutura de treino é muito simples. Então, terça e quinta ele faz double threshold, então ele faz de manhã e à tarde
ele faz treinos que envolvem limiar de lactato, tempo runs, treinos de qualidade, isso é terça e quinta. Sábado, ele faz um treino de qualidade, mas com um viés mais longo. E no domingo, ele faz uma corrida longa, leve, moderada. Basicamente é isso. Ao todo, ele faz 14 treinos por semana, né? Sempre meio que 2 por dia, mais ou menos assim. E esse cara, imagina, né? Imagina o nível de estresse, de fadiga que ele tá expondo o corpo dele. Então, assim, eu tenho certeza que, eventualmente, ele vai precisar falar, cara, puta, hoje não vai dar pra fazer isso aqui, vou jogar pra lá, vou jogar pra cá, vou adaptar. Só que ele só faz isso da vida, né? Então... Lógico, muito mais fácil. Então, assim, é relativamente simples, né? Acho que esse é o grande ponto, assim. Treinamento de corrida não é pra ser complexo, né? É pra ser simples, né? Então, é estimular, se recuperar, estimular, se recuperar, comer bem, dormir, estimular, se recuperar. É isso, né? Sim. E, André, só complementando o que você falou da fadiga oculta, que foi muito interessante, um outro exemplo dela é quando a gente faz uma prova, né? Uma prova-alvo que a gente tinha, então vamos supor aqui uma meia maratona. É muito comum o atleta, ele sentir essa fadiga oculta 2, 3 semanas depois ainda, para maratona, às vezes até um mês depois, você percebe que você ainda não performa da mesma forma. Por mais que você não tenha mais, por exemplo, fadiga muscular, seus músculos já não doem mais, mas você não consegue mais render da mesma forma. Então é bem provável que a HRV pós-provas-alvos, né, ela se mantenha baixa por um tempo, né? Isso é algo esperado, né? E aquela questão da quantificação da HRV de forma regular, ela é muito importante, André, porque a gente também tem variáveis, outras variáveis como, por exemplo, sexo, idade, que interferem na nossa HRV, né? Lá no começo eu mencionei, por exemplo, a HRV acima de 100 como sendo algo positivo, mas uma pessoa, por exemplo, talvez nos seus 60, 70 anos de idade, talvez ela já não consiga mais ter uma HRV tão elevada assim, e é algo normal, mas se for visto de forma esporádica, se for analisado ali pontualmente, e a pessoa tiver uma HRV de 70, 80, talvez ela fale, opa, peraí, eu tô muito fadigado, hoje eu não vou fazer meu treino intervalado, mas talvez para aquela pessoa essa seja uma HRV alta para ela. Então é importante fazer essa quantificação de forma regular e a gente analisar tendências e não valores isolados e esporádicos. Muito bom. O grande ponto, gente, assim, e não querendo ser repetitivo, mas treinamento, performance, é saber equacionar muito bem, e isso não é fácil. O estímulo que tem que ser desafiador, mas que tem que respeitar a recuperação. No final é isso. Né? E eu acho que uma métrica como essa, eu confesso que eu até tinha falado assim, pô, não vou trocar meu relógio, não tenho a menor vontade de trocar meu relógio, já tô começando a pensar. porque assim, é uma coisa que pode ajudar, né? Dentro dessa coisa que é um dilema, é uma certa dificuldade, né? As pessoas são muito diferentes, né, Murilo? Acho que você pode falar isso um pouco, assim, sobre a ótica de um treinador, que você deve ter alunos que você prescreve uma paulada, no dia seguinte o cara tá bem, você prescreve outra paulada e o cara tá bem, e também aquele cara que, pô, faz um treino e fica acabado 2, 3 dias. Fala um pouquinho sobre isso. André, e isso tem muito a ver com fatores externos, né? Outras variáveis da vida daquela pessoa. Qual momento da vida ela está passando, é uma pessoa que dorme bem, que não dorme, come bem, não come, tudo isso interfere bastante. E individualidade, assim mesmo, genética mesmo, né? Pessoas que assimilam melhor ali carga de treinamento mais alta, pessoas que não, que têm ali uma genética talvez um pouco, entre aspas, desfavorável para a performance esportiva e precisam de mais tempo de intervalo, de descanso, não lidam bem com talvez 5, 6 treinos semanais, então precisam de um volume menor. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente prescreve, né, cria ali um ciclo de treinamento para um atleta, aquilo é só um esqueleto, né? Aquilo vai nos balizar sobre o que fazer, mas ao longo do processo a gente precisa fazer esses ajustes, esses microajustes semana a semana, mês a mês, porque a gente ao longo do processo vai entendendo melhor como aquela pessoa está respondendo ao treinamento, né? Não existe uma receita de bolo, cada pessoa é única e esse é o grande problema das planilhas genéricas, né? As planilhas que a gente pega na internet, elas podem funcionar? Podem. Pode ser que dê muito certo? Pode. Mas será que você vai realmente
extrair o máximo de você? Ou será que você não está exagerando com aquela planilha? Será que você não vai colocar o seu corpo ali em risco, algum tipo de risco de se machucar, de se lesionar, de ter o overtraining, como a gente mencionou, não chegar bem ali no dia da sua prova-alvo? Então, por isso que é muito importante você, se possível, contar com uma ajuda profissional de alguém que vai analisar, seja HRV, seja ali te perguntando, como eu faço muito com os meus alunos, como você está se sentindo, você está disposto nos seus treinos, você está performando bem. Então, assim, se eu prescrevo, por exemplo, um intervalado para uma pessoa e eu vejo que ela não consegue entregar, por exemplo, o ritmo que eu propus para ela, ok, uma vez, tudo bem, o que aconteceu? Ah, putz, essa noite eu dormi 4 horas só, ontem tive um dia super estressante, tudo bem, vamos repetir? Aí na semana seguinte, ela fala, olha, hoje eu estava bem, tal, estava super descansado, e mesmo assim ela não entregou aquele treino. Então, pera, talvez o treino esteja um pouco intenso demais. Vamos adaptar, vamos reduzir um pouquinho a carga desse treino para que ela consiga entregar o proposto. Então, tudo isso é muito importante, André, porque senão a gente não consegue extrair o máximo e ainda coloca a pessoa, de alguma forma, em risco. Boa. Dos estudos, Murilo, você tem mais alguma coisa para citar ou o principal é esse que você mostrou? Eu vi que os outros são mais consensos e determinações, eu acho interessante. Sim. Tem um deles que colocou lá, assim, que na verdade é a validação, né? Me corrija se eu estiver errado. É a validação da HRV como uma métrica de quantificação da sua atividade simpática e parasimpática. Eu achei interessante que ele cita ali... 2014, é isso? Isso. Que ele coloca assim, por exemplo, o paciente teve um infarto. Agora mudando aqui a chavinha para o lado médico. O cara teve um infarto. Você pega a variabilidade da frequência cardíaca desse paciente pós-infarto e você consegue ver que aquela pessoa que está com uma baixa variabilidade tem um prognóstico, ou seja, tem uma chance de evoluir de forma favorável pior do que aquela pessoa que teve o infarto e manteve ali uma alta variabilidade da frequência cardíaca. Então é um marcador que vai além da performance, ele fala um pouco de saúde, ele fala um pouco de estresse, não só o estresse induzido por exercício, mas o estresse da privação de sono, o estresse eventualmente emocional, profissional, mental, tudo isso é interconectado. Então eu vou dar um exemplo aqui, aí eu talvez esteja saindo um pouquinho do âmbito científico propriamente dito, e eu estou dando uma elucubrada aqui, eu quero deixar claro isso. Mas sei lá, a pessoa tá num quadro de ansiedade, tá descompensado e tudo mais. O cara vai ativar mais o simpático dele. Isso pode ter um impacto na leitura da HRV, né? Então, assim, é importante a gente entender o ser humano dentro de todas as suas esferas. Mas isso mostra que vai muito além da corrida. É uma métrica que dentro da medicina está sendo interpretada como um marcador de estresse. Então, acho que isso mostra o nível de robustez, né, dessa métrica. Acho que isso é uma coisa que favorece, sim, faz com que a gente não esteja aqui falando de mais uma modinha e tal. É isso, André. Eu acho que você não está divagando falando isso ou saindo do contexto, porque assim, o indivíduo ele é único, né? O que vai fazer com que mais o lado simpático ou parasimpático seja ativado ou desativado, né? O que vai trabalhar mais pode ser o treinamento, mas pode ser o estresse do dia a dia, pode ser a privação de sono, né? A gente já gravou episódio aqui sobre a importância do sono. O indivíduo é único e faz todo sentido, né? Porque como a gente fala, na hora de prescrever o treinamento, a gente precisa entender como que essa pessoa está no seu dia a dia também, né? Não faz sentido uma pessoa que está com uma criança pequena em casa, recém-nascida, com privação de sono, dormindo 4 horas por dia, o simpático lá em cima, né? Cortisol, tudo, não faz sentido essa pessoa pela primeira vez querer se engajar num ciclo de maratona, não faz sentido, né? A chance de dar errado é enorme. Então o indivíduo é único. O que vai oscilar mais simpático, parasimpático, são diferentes variáveis que podem se relacionar com o treino ou não, mas a pessoa é uma só, então a gente precisa pensar nisso tudo, e esse estudo, como você falou, fala sobre isso, né, e é muito interessante. E um outro ponto, André, que esse estudo menciona é como quantificar a HRV, né, isso também é interessante. A gente falou, quantificar diariamente, né, então os dispositivos, eles fazem pelo que eu entendo, assim, uma análise rotineira, frequente ali ao longo do dia, mas se você quiser ter ali um valor certinho todos os dias, qual foi minha HRV hoje, né? Então, assim como
medir frequência cardíaca em repouso, então você fica deitado ou sentado, ou espera 5 minutos, né? Mais ou menos como você afere também pressão arterial, por exemplo. A HRV, o recomendado é que você quantifique ela, né? Meça ela durante 5 minutos, de manhã, deitado ou sentado, e com o menos possível de interferência ambiental, de luz, de barulho. Então, assim, acordou, fica na cama, você tem um dispositivo, um relógio que mede a sua HRV, dá o start ali na mensuração, tenta ficar calmo, sem barulho, sem luz, e assim você mede a sua HRV, vai te dar um valor, e aí todo dia você faz isso de forma rotineira, frequente, para que você tenha ali uma análise de mais longo prazo sobre as oscilações da sua HRV. Boa. Então, antes da gente partir aqui para as aplicações práticas, eu quero convidar você que está ouvindo esse podcast ou que está assistindo esse vídeo. Se estiver no YouTube, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu quero reforçar aqui que a gente tem muito menos inscritos no nosso canal do que a gente tem seguidores no Spotify e isso ajuda a gente demais. A gente tem algumas metas aí, a gente precisa chegar a 1.000 inscritos para conseguir destravar algumas ferramentas de monetização pelo YouTube. Então, se você gosta do que a gente faz aqui, se a gente de alguma forma está participando da jornada do corredor, da sua jornada, eu vou pedir para você, mas eu escuto no Spotify. Abre aí o aplicativo do YouTube, se inscreve lá no nosso canal, porque ajuda bastante a gente. Tá? Então, vamos dar essa ajudinha pra gente no YouTube, pra gente subir essas métricas. No Spotify, é claro, não se esqueça de seguir, não se esqueça de avaliar o nosso podcast. Né? Aliás, fiquei feliz, a gente tá com 5 estrelas lá no Spotify. Mais de 84 até a última vez que eu vi de avaliações, então tá aumentando e tá aumentando, o mais importante, com 5 estrelas. Então agradeço muito a quem já avaliou. E não se esqueçam, gente, de acompanhar a gente no Instagram. No Instagram que a gente também está ganhando bastante seguidor e principalmente onde a gente tenta trazer conteúdos que vão além deste podcast. Mas eu já acompanho no Spotify. Tudo bem, se você seguir no Instagram, você vai ter uma outra dose de quilômetro 41 num outro formato, conteúdo mais rápido. São pílulas de conhecimento sobre corrida, pelo menos 2 semanais, aquele 1 minutinho ali no formato de Reels, além das chamadas, além de enquetes, além de caixinhas de respostas que podem virar episódios, sugestões de episódios, então episódio de recovery, que foi sugestão de uma caixinha que a gente abriu lá no Instagram. Então, siga a gente no Instagram. E por fim, não se esqueçam, se você realmente gosta do que a gente faz aqui e puder contribuir, a gente tem o nosso Apoia-se. Apoia-se que faz a gente manter esse podcast de pé, que tá devagarzinho, uma passinha de tartaruga crescendo. A gente tem uma meta lá pra gente poder sair do amadorismo e de fato gravar no estúdio. Então, se você realmente gosta e puder contribuir, vai ajudar demais esse projeto que é completamente independente. Então, se você realmente gosta, não deixe de contribuir. Lembrando que a gente tem os episódios bônus que são exclusivos para apoiadores. Então, você vai ter aí pelo menos um episódio mensal adicional para desfrutar. Inclusive, a gente vai gravar hoje, na sequência aqui. É isso. Vou falar, será que eu falo? A gente vai fazer um episódio técnico sobre Tempo Run. Então, um episódio técnico. A gente colocou alguns episódios mais pessoais, mas a gente está colocando também episódios técnicos, né? Que são os mais vistos e mais visualizados, são os que as pessoas mais gostam. Então, episódio como volume de treinamento, VO2 máximo, treino intervalado, este mesmo do HRV. Então, a gente vai colocar episódios desse tipo lá no nosso Apoia-se, para que os nossos apoiadores tenham acesso a um conteúdo exclusivo. Falei demais. É isso. E não é episódio pequenininho, de 10, 15 minutos, não. São episódios iguais aos que a gente grava aqui para todos. Mesmo aqueles que a gente falou coisas mais pessoais, por exemplo, da minha experiência na Maratona de Florianópolis, como que foi minha preparação, como que foi no dia. Mesmo esses a gente sempre puxa, né, aspectos técnicos, coisas que fazem com que a pessoa possa refletir, como usar os ensinamentos, as reflexões no seu dia a dia. Então, vale muito a pena, né? Ali um episódio por mês, então quer dizer que você tem ali 25% mais conteúdo do que aquelas pessoas que não assinam. Isso aí, só para finalizar, gente, não se esqueçam também de comentar. A gente, toda vez que aparece um comentário, eu fico feliz pra caramba. Pode ser tanto no Spotify ou no YouTube. E eu tento responder a todos. Eu acho que eu nunca falhei, tá? Mas se eu tiver falhado com alguém, eu peço desculpas, mas eu tento responder
todos. E eu fico felizaço quando alguém comenta, porque nada melhor para quem produz conteúdo, a gente vai lá, estuda, lê artigo, traz, quando eu falo, pô, legal, nem que seja valeu, qualquer coisa. Inclusive crítica, tá, gente? Ó, esses dias mandaram, o áudio tá ruim, aí a gente fez uns testes aqui e acho que melhorou. Então não tem problema criticar, o que a gente quer é evoluir. Só não xinga ninguém, que aí a gente fica chateado. Não vou xingar de volta, mas vou ficar chateado. Bom, vamos para as aplicações práticas. E assim, tem uma parte que é óbvia e depois eu quero colocar aqui uma pequena ressalva sobre HRV. A coisa óbvia é isso aqui, gente. E o Murilo me fala e você concorda. HRV alto, ou seja, estou mais pro parasimpático, estou com nível de estresse baixo, significa que eu posso sentar a bota no treino forte. Basicamente é isso. HRV baixo, e principalmente persistentemente baixo, significa que meu corpo está em alta fadiga, em alto estresse, eu estou com o simpático no talo, talvez seja a hora de pegar mais leve. Então você tem ali um intervalo de 50 minutos, transforma numa rodagem de 50 minutos. Essa seria a recomendação prática. Ou num extremo. Pô, cara, realmente, cara, eu tô aqui, eu tô vendo que o meu HRV tá baixo. Eu tô com uma fadiga, eu tô exausto. Quer saber? Vou descansar. Vou pegar aquele meu dia de descanso que era no domingo e vou descansar aqui e depois no domingo eu faço uma rodagem. São maneiras práticas, simples, que você pode aplicar no seu dia a dia. Não sei se você tem alguma... isso, André. O HRV alto é como se fosse um sinal verde ali, né? Permitindo com que a gente continue adiante, que a gente siga a planilha, faça o nosso treino intervalado, ou até mesmo se a gente nota que a nossa HRV está sempre alta, que a gente está com, de repente, os treinos muito leves, a gente pode conversar com o nosso treinador, nossa treinadora, sugerir ali, falar, olha, minha HRV está assim, você acha que a gente pode aumentar um pouquinho o volume semanal? Você acha que a gente pode inserir mais um treino de qualidade? Então, vale essa reflexão. E o HRV baixa é um sinal amarelo, um sinal vermelho de que alguma coisa precisa ser adaptada ali para que você não corra riscos, né? Lembrando que é muito importante você saber quais são as suas tendências, né? Então não leve em consideração valores únicos, né? Hoje eu aferi, daqui um mês vou aferir de novo. Não faz sentido. Você precisa saber quais são suas tendências, entender o que é uma HRV alta e baixa para você. Isso é super importante. E mais importante ainda, né, André? Se a gente nota que, por muitas vezes consecutivas, nossa HRV está baixa, muitas vezes consecutivas, a gente está precisando de adaptações no nosso treinamento para menos, né? Então, hoje não vou fazer o treino de qualidade, essa semana, ao invés de aumentar meu volume, eu vou manter ele igual, eu vou diminuir. O que está acontecendo? Né? Porque, como eu falei, a gente tem um esqueleto ali de um ciclo de treinamento que geralmente funciona tendo leves mudanças, leves alterações para mais ou para menos. Mas se a gente está de forma frequente tendo que adaptar para menos o nosso treino, o que está acontecendo na nossa rotina que está fazendo com que esse estresse, essa fadiga esteja sempre alta, a gente não esteja se recuperando adequadamente dos treinos. Essa reflexão ela é super importante. E aí entram as outras variáveis, aqueles pilares do treinamento, né? Que não é só o treino, não é só a frequência, a assiduidade nos treinos, mas a gente tem a alimentação e o descanso como outros dois pilares extremamente importantes e que precisam ser analisados caso a gente se encontre nesse caso. Boa. Muito, Murilo. Agora eu vou fazer a ressalva, porque como tudo que a gente traz aqui, eu fico com medo das pessoas pegarem e falar, ótimo, então amanhã, toda vez que meu HRV estiver alto, eu vou sentar a bota no treino forte. Então se tiver alto 5 dias seguidos, eu vou fazer treino intervalado 5 dias seguidos. E assim, gente, é importante a gente dizer do que o HRV, do que a HRV não serve. A gente falou de tudo que ela serve. Só para finalizar, o que ela não serve? Não serve para avaliar desconfortos osteomusculares. Então, assim, eu tô com canelite, mas a minha HRV tá alta, então acho que vai melhorar. Não serve para isso. Pode parecer besta, mas não acho que é besta, eventualmente. Eu tô de saco cheio de correr. Eu tô de saco cheio, quase largando esse negócio porque eu não aguento mais, eu não aguento, tô fadigado mentalmente. Não serve, HRV não serve para isso. Eu tô voltando de uma lesão e eu quero saber se eu posso subir rapidamente meu volume ou não. Não serve HRV para isso. A gente está falando de um marcador muito mais de
de fadiga, não é de adaptação osteomuscular. Então, tomar um pouco cuidado com isso, né? Acho que esse é um grande ponto, né? E pra gente não achar que é o santo grau. Então, vamos supor, Exato. vou fazer fiz um treino intervalado na terça-feira, terminei sentindo um pouquinho o meu Aquiles. Aí na quarta eu fiz a rodagem, na quinta eu tenho uma tempo run. Ah, minha HRV tá alta, mas eu tô sentindo Aquiles. Então, antes de seguir pelo HRV, seguir pelo seu corpo. Ou, outro exemplo, a HRV tá alta, mas estou fadigado, porque mudei o treino da academia, tô com a coxa toda doída. Cara, menos. Não seguir. A pior coisa que a gente pode fazer, acho que na vida, é tentar procurar uma métrica e usar essa métrica para todo e qualquer contexto. Eu falo muito isso no contexto de medicina, assim, para alunos, residentes. Eu percebo que as pessoas, elas adoram, assim, então, se tal coisa tá baixa, significa que eu tenho que fazer a coisa B. E quase nunca é assim, gente. Quase nunca é assim. Por que não é assim? Porque são coisas que possuem muitas variáveis. E tudo que tem muita variável, dificilmente você vai achar uma métrica que isoladamente vai ditar se você pode fazer a conduta A ou B. Então isso é uma coisa muito, muito importante. Que é clara para mim, por exemplo, na medicina, para tomar uma tomada de decisão, e é clara para mim dentro do treinamento de corrida para uma tomada de decisão, né? Então acho que basicamente eu queria deixar essa última ressalva aqui. Perfeito, é isso, André. É uma variável que não pode ser vista de forma isolada, né? Isso é super importante, como a gente falou lá no comecinho, é uma cereja do bolo, é mais um detalhe que deve ser levado em consideração caso você tenha acesso. Se você não tem, tá tudo bem também, principalmente se você não busca performance. Eu acho que para quem busca performance, busca ali tirar segundos, busca ali espremer ali a casca da laranja para tirar o máximo de desempenho, aí pode ser um detalhe que faz a diferença mesmo ali no seu dia a dia, mais uma métrica para você quantificar como o seu corpo está respondendo. Mas é isso, se você também não tem acesso, tá tudo bem, tá tudo certo, siga adiante, mas eu acho que o que vale também de reflexão nesse episódio é que essas adaptações do nosso treino, elas são importantes serem realizadas, a gente analisar como está a nossa fadiga, nossa prontidão, nossa disposição para realizar os treinos, mesmo que seja analisado de uma forma mais subjetiva, também funciona, também é importante. A gente tem, inclusive, questionários mesmo, assim, com algumas perguntinhas de disposição, né, literalmente prontidão para você fazer o exercício, que também podem ser utilizados como uma métrica para a gente saber se a gente está no caminho correto ou não, se as cargas de treinamento estão suficientes ou estão acima do que aquela pessoa é capaz de suportar. Então, acho que essa é a reflexão final ali do nosso episódio. Boa. Muito obrigado, Murilo. Valeu. Acho que ficou legal. Ficou um pouquinho mais curto, mas acho que ficou bastante informativo. Valeu. Boa. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até.